Pessoal, agora no Conexão Unipam tem dica cultural para vocês. Nós vamos bater um papo com a escritora e contadora de histórias, Valéria Mundim Prado, que escreveu essa obra, A Luz da Lamparina, Histórias de Antigamente. O livro que foi lançado recentemente aqui num dos eventos do Unipam. Valéria, é um prazer tê-la aqui conosco no Conexão. Seja bem-vinda. O prazer foi todo meu. Obrigada, viu? Vamos começar falando então a respeito dessa obra recente. Sobre o que fala A Luz da Lamparina? Olha, A Luz da Lamparina, eu tentei colocar aí dentro do livro as histórias dos anos 30, 40, 50 e 60, da época que eu era criança ainda, lá em Lagoa Formosa. Era uma vila bem pequenininha e o pessoal era muito supersticioso e lá acontecia assim coisas como tipo aí a primeira história, que é o enterro da lamparina. Então, quando chegou a luz elétrica, o povo lá quis fazer uma festa de enterro. E nós saímos em procissão pelas ruelas da vila enterrando a lamparina. Ela foi no andor e a gente foi cantando, foi uma festa linda. Que maravilha! Então acaba que o livro é cheio de curiosidades, então cada capítulo é uma história, é isso? São 6 histórias que tem aí dentro. A primeira é o enterro da lamparina, que eu acho que marca bem o início daquele tempo, para mostrar como que a gente vivia, né? Lá não tinha muita diversão, então tudo era festa, tudo que tinha virava festa. E a segunda eu escrevi, eu tinha um tio que ele era muito engraçado, ele fazia cada coisa, como diz meu pai. Depois que ele morrer, não vai ter ninguém como ele mais. E parece que não houve mesmo, ele já faleceu infelizmente, e parece que não houve ninguém como ele, que eu soubesse não. Então tem a história dele aí, eu estou contando as peripécias dele. Tem uma história que é de um casarão assombrado, que a minha mãe contava para nós ao pé do fogão a lenha com a lamparina. Era essa lamparina a que a gente usava lá para estudar, que eu fui alfabetizada à luz da lamparina. Nossa, era uma dificuldade então. Muita dificuldade. No 3º ano primário, que naquela época era primário, né? Então foi que a luz elétrica chegou. Aí foi uma beleza. E então a terceira história, como estava dizendo, é sobre um casarão assombrado. A minha mãe, sempre, até hoje, ela fala que existiu esse casarão, mas ela nunca nos levou lá para ver o tal casarão, nem de dia, nem de noite. A terceira história, o meu irmão mais velho, ele já era assim, rapazinho, e já estava saindo da pré-adolescência, e no grupo tinha um que já estava namorando. Então eles quiseram passar um susto nesse rapaz, que voltava da casa da namorada tipo 9, 9h30 da noite, no escuro, e eles então fizeram, foram numa loja e apanharam uma caixa de sombrinha que parecia um caixão de criança. E com esse caixão eles fizeram uma brincadeira de mau gosto, Meu né? Deus! O menino assustou bastante, teve, aí no livro está falando, teve as consequências, que não foram boas para o rapaz que assustou tanto. E nem para quem fez o susto. Meu irmão também quase morreu de preocupação, de medo de contar para os pais também, os pais ficarem sabendo. E as outras 2 histórias, elas não são de Lagoa Formosa, são de Minas Gerais. Uma é ali da região de Belo Horizonte, que uma vizinha minha, quando eu morava no Rio de Janeiro, ela me contou a história e como tem tudo a ver com o tempo de assombração, de alma penada, dos medos que a gente tinha lá em Lagoa Formosa. Então eu coloquei essa história. E a outra é do norte de Minas, são um contador de causos muito exagerado. Ele contava causos exageradíssimos e queria que todo mundo acreditasse. Ele ficava nervoso quem não acreditasse. Eu coloquei porque eu estou escrevendo agora o 2º livro. Ah, sério? E é ainda sobre essa temática? É sobre essa temática aí dos medos.
dos medos e das coisas típicas que aconteciam lá. Também em Lagoa Formosa. Uma história muito interessante, que eu vou falar uma só, do próximo livro. A história muito interessante foi a chegada do avião, porque a gente morava lá e só ficava ali. Lá não tinha luz elétrica, não tinha asfalto, não tinha água encanada, era tudo chão. Na época do calor era poeira demais. Na época da chuva era barro demais nas ruas. Então os pais não viajavam muito com a gente. E a gente era feliz demais. Eu fui uma criança que tive uma infância maravilhosa, que eu não tenho inveja de ninguém. E a gente via os aviões passando só no céu de Lagoa Formosa, né? Então a gente ficava pensando até que quem trazia os filhos era o avião. Ah, meu Deus. De vez em quando só, né? Aí um político pediu votos e prometeu que ia levar o avião. E aí aconteceu uma coisa incrível na chegada do avião e na saída dele também. Isso a gente vai deixar para quem ler, né, quando for lançada a segunda obra. Mas vamos voltar um pouquinho então ainda para essa obra aqui. É uma forma de você também retratar, armazenar, resgatar essas histórias que podem ficar perdidas, né, Valéria? Sim, e eu, desde muito tempo, eu gosto muito de contar histórias. Eu já era uma contadora e nem nunca tinha percebido. As histórias desse livro aí, todos os casos são reais, tudo aconteceu. Eu conto o caso aconteceu, real. Só que eu gosto muito de ficção. E ao redor de cada um, eu fiz uma ficção contando dos nossos medos, das coisas pitorescas que acontecia lá, que acho que eu nunca vi em lugar nenhum. É uma mescla, então, né, que os leitores vão encontrar nessa obra. Como adquirir essa obra, Valéria? Olha, essa obra, ela tem em várias livrarias. Eu sei, Leonardo da Vinci, tem na Bloch, tem em São Paulo, Belo Horizonte e Rio. E também tem pelo site da Prado Cultural, é pradocultural.com.br. E no site da editora. Semente Editorial. Isso. Então, entrando ali. E tem no Amazon também. Está no Amazon também. Então é fácil adquirir, tem várias opções para adquirir a obra. Não perca a oportunidade de conferir todas essas histórias, toda essa riqueza, principalmente vindo de uma contadora, né? Aqui no livro A Luz da Lamparina, Histórias de Antigamente. Valéria, eu quero muito agradecer pela sua presença, sua participação e também por dar essa dica cultural para a gente. Muito obrigada de eu estar aqui. Eu que fico muito satisfeita pela Conexão Unipam ter me convidado para eu divulgar, principalmente aqui dentro, que é uma área acadêmica, né? E eu acho que aqui todo mundo gosta de ler. Eu deixei um livro aqui na biblioteca e esse livro aí eu estou oferecendo para você hoje. Obrigada, Valéria. Que prazer, muito bom. Então, quem quiser conferir também, tem aqui disponível na biblioteca do Unipam. Tem. Obrigada pelo presente. Foi um prazer. Muito obrigada, Larissa. Eu estou muito satisfeita de ter vindo aqui. Valeu. Pessoal, é assim que encerra então a Conexão Unipam de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Na semana que vem eu volto com mais informações para vocês. Um forte abraço e até lá!